Podcast FDP, futebol de primeira. Saudações, cidadãos brasileiros e brasileiras, sejam bem-vindos ao episódio 07 do Podcast FDP. Mais uma segunda-feira para a gente gravar tudo para você do que aconteceu no final de semana no futebol nacional e agora a versão internacional dessa bagaça, não só no sul-americano, mas vamos falar de futebol europeu. Tá todo mundo ansioso porque nessa semana começa o melhor campeonato do mundo, que é a UEFA Champions League. A pauta do dia, o cardápio de hoje para você então: campeonatos estaduais, Mineiro, Gaúcho, Paulistão, Taça Guanabara, além da Supercopa do Brasil, que aconteceu nesse final de semana. O Flamengo campeão, vamos soltar o hino do Flamengo aqui, porque toda vez que tiver título, vai ter hino. Menos os estaduais, senão eu tô fudido. Mas, desses títulos aí consideráveis do futebol brasileiro, vamos soltar o hino de quem for campeão. Então hoje já tem hino do Mengão aqui no podcast FDP. E além disso, vamos falar dos jogos dessa semana da Champions League. Recebo aqui comigo hoje Gustavo Fernandes, que tá na bronca. Hoje com certeza tem corneta com arbitragem, mas já a gente fala disso. Tô naquele pique. Tá naquele pique. Hoje é dia de maldade. Convido você a curtir o nosso vídeo no YouTube, se inscreva no canal e acompanhe todas as plataformas digitais, agora com ouvintes da Alemanha. Cada semana um país diferente, prestigiando o trabalho também de Lucas Souza, que tá com a gente aqui. Dá o seu oi aí pra galera. Salve Lustosa, salve Gustavo, salve os ouvintes. Bora lá falar de futebol, a gente gosta muito. Mas vamos para mais uma semana, né? Dessa vez com o Champions League e tamo junto. É isso aí então, e um grande abraço também para os nossos queridos vagabundos que deixaram-nos na mão hoje. Helenaldo, Carlos Eduardo, Caleb. Vamos ter que conversar certinho depois sobre o salário dessa rapaziada aí. Então vamos começar. Dizem que o Carlos foi preso, né? Oi? Não sabemos. Dizem que o Carlos foi preso, né? Não sabemos. Daqui a pouco a gente liga a sirene então para o Carlos. Vou começar falando aqui rapidão, porque a gente já sabe que o Flamengo tá na final da Taça Guanabara e vai enfrentar o Boa Vista. É isso aí? Alguém pode me confirmar, não? Ou é o Voltaço? Boa Vista. Boa Vista. E o jogo vai ser no sábado, então, Lucas? No sábado. Ninguém vai assistir esse jogo porque ainda não tem contrato Flamengo com a Globo e Paranauê todo. Então vai ser uma final aí às escuras, ouvindo só no rádio com o Luiz Penido, prestigiado por todo mundo, óbvio, um grande narrador. Pulando nesse barquinho aí agora para um campeonato que teve um clássico muito interessante no final de semana, vencido pelo Grêmio, é o Campeonato Gaúcho. O Grêmio está na final do primeiro turno do Gauchão e o Gustavo vai contar essa história. Então, pessoal, boa tarde a todos. Vamos falar do Grenal, né? O clássico Grêmio-Inter, que foi disputado no estádio do Beira-Rio lotado para mais de 35 mil pessoas, que viram um jogo bastante truncado entre as duas equipes. Teve boas chances de gol para cada lado, mas quem dominou esse primeiro tempo foi o Grêmio. O Grêmio que teve 2 gols anulados do Everton Cebolinha, 2 gols desses muito bem anulados pelo árbitro da partida, e terminou 0-0. E o Inter, que teve uma expulsão, né? No final do primeiro tempo, o Musto foi expulso. Lembrando que esse Grenal foi o primeiro Grenal do Eduardo Cudê, o treinador do Inter, primeiro Grenal dele. Pode ser o primeiro de muitos, né? Porque dependendo se o Inter passa nessa fase de agora da pré-Libertadores contra o Tolima, pode ter Grenal na Libertadores. Mas terminou o primeiro tempo 0-0, com os ânimos à flor da pele, todo mundo tenso. É claro, clima de Grenal. Depois do segundo tempo, os dois times tiveram grandes chances. O Grêmio dominando uma parte do segundo tempo. Aí depois, até os minutos finais do jogo, do segundo tempo, foi o Inter dominando, colocando bola na trave, colocando defesas difíceis para o Vanderlei pegar. Só que aí nos minutos finais, Diego Souza, que não jogava um Grenal faz 13 anos, mais ou menos assim, 13 anos, se eu não estiver errado, desde 2005, 2006 ele não joga um Grenal, 2007, ele fez o gol da vitória do Grêmio, vitória essa que colocou o Grêmio na final do Campeonato Gaúcho, o primeiro turno, vamos
frisar, e vai pegar o Caxias, que pegou Ipiranga e venceu por 1-0, com gol também nos acréscimos, né? O jogo será no sábado e será na casa do Caxias, no estádio Centenário Leonardo Lustosa. Só para fechar, então, o primeiro Grenal do ano deu Grêmio, né? O Renato bateu aí o time do Eduardo Cudê e poderemos ter também, caso a equipe do Inter passe pelo Grande Tolima, Grenais na Libertadores, e aí sim o pau vai torar. Alguém imagina que o Grêmio não seja campeão desse primeiro turno? Não, né? Acho que é Grêmio na veia. No primeiro jogo, na abertura do campeonato, o Caxias bateu o Grêmio por 2-0 na Arena do Grêmio. Então é bom o Grêmio ficar de olho pro time do Caxias. E por sinal, o Caxias tem o melhor ataque desse campeonato também, vale frisar. O ataque do Caxias é muito bom, como o Lucas frisou no primeiro jogo do ano. O Caxias foi na arena e meteu 2-0. O Grêmio tem que tomar cuidado aí, porque senão o Caxias pode complicar. E o Caxias é um bom time, ô Lustosa. E o Caxias é o mesmo que quase complicou pro Botafogo na Copa do Brasil, né? O Botafogo ganhou lá com a ajuda da arbitragem e tudo mais. Então vamos passando aí, o Lucas ia falar, não sei se... acho que ficou para nós aqui. Então, é isso aí. Grêmio Caxias, final do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. Continuando a nossa pelada aqui, vamos falar de Campeonato Mineiro, porque nenhum da dupla de ferro lá de Minas Gerais conseguiu vitórias nesse fim de semana. O Atlético Mineiro perdeu para Gigante Caldense, amada do meu coração, o Verdão de Minas Gerais. Diga aí, Lucas Souza. Cara, dessa vez o Internacional não. O Atlético Mineiro até foi bem. Eles finalizaram bastante no gol, criaram muita chance, mas foi um vacilo já no finalzinho, sofreram o gol da vitória, né? A Caldense abriu o placar com um pênalti no primeiro tempo, e aí o primeiro tempo dominado pelo Atlético Mineiro. No segundo tempo, o Atlético Mineiro conseguiu o empate com o Igor Rabelo na cobrança de escanteio. Ele cabeceou ali no primeiro pau e fez o gol do Atlético Mineiro. E já no finalzinho, o Atlético se lançou para o ataque, né, para conseguir a vitória. E no finalzinho, no contra-ataque, a Caldense fez o gol da vitória, 2-1. E agora a Caldense é a líder do Campeonato Mineiro. É mesmo, é verdade. A Caldense com 13 pontos é líder do Mineiro, seguido pelo Tombense, né, que o técnico ainda segue balançando. Depois Atlético Mineiro em terceiro, América Mineiro em quarto, e fora da classificação, o Cruzeiro é quinto colocado. O Dudamel pistolou na coletiva dele, né? Conta essa história aí pra nós. Então, o negócio foi o seguinte, né? O Dudamel questionado sobre mais uma derrota do cargo dele. Lembrando que o Atlético tem uma decisão na quinta-feira contra o União Santa Fé da Argentina. Ele meio que, de saco cheio, falou: quem perdeu não foi o Atlético, quem perdeu foi o Dudamel. É meio que bravo, irritado ali, porque a pressão já tá caindo em cima dele, a situação não tá boa lá no Atlético, e ele precisa reverter uma situação de fazer 4 gols, né? Aí do Atlético tomou 3-0 do União, e precisa fazer 4, e se tomar um gol precisa fazer 5 para se classificar. Ou seja, o Dudamel mostra serviço agora nesse jogo de quinta-feira, ou se não, amigo, tá ferrado o nosso querido e amado Dudamel. É isso aí. Ô Lucas, e o Cruzeiro, quinto colocado, tá fora da zona de classificação, empatou com a grande Patrocinense. O que é isso? Empatou na Bacia das Almas, né? O Patrocinense fez 1-0, e o Cruzeiro com o gol do Maurício, já no finalzinho mesmo, se não me engano, nos acréscimos, conseguiu o empate. Eu não me espanto com o resultado do Cruzeiro, porque é um time que está em reconstrução, né? Dos titulares de ontem, só tinha o Fábio e o Léo, que eram jogadores que eram pilares do time do ano passado, que caiu, mas que eram os pilares, né? E o resto são garotos da base, jogadores desconhecidos, tem um tal de Robertson, que jogava no Juventude há um tempo atrás. Então, não é de se espantar esses resultados do Cruzeiro. Vai ser assim até o final do estadual, e o time vai ter que segurar as pontas para quando chegar na Série B, ver se as coisas melhoram. Mas não dá para esperar muita coisa além disso. Vai ser na base da raça mesmo, da entrega, e pouco futebol, mais raça do que futebol, digamos assim. Que situação o Cabuloso vive, recente bicampeão da Copa do Brasil, hoje vive momentos de tragédia, lástima lá em Minas Gerais. Tem gente que nem fica triste com isso, fica tite não. Então vamos passar o carro então?
falamos já de Campeonato Mineiro, Campeonato Gaúcho, de Taça Guanabara. Eu falei de Taça Guanabara e não falei do Vasco, porque o Vasco nem se classificou para o mata-mata. Grande abraço, Jeff, grandioso Jeff. Pedi um abraço, mandei um abraço junto com uma alfinetada para você. E agora sim, vamos falar desse retiro de carnaval que a gente conhece por Paulistão. Campeonato tranquilo, não vai derrubar nenhum treinador, tá uma paz do caramba, todos os times estão bem. Olha o Santos, vamos começar falando do Santos nos jogos de domingo, né? Porque depois tem o Majestoso e aí vai ter mais tempo pra gente debater. Mas vamos falar então do Santos, o Santos que nesse final de semana foi até a Fonte Luminosa, estádio bonito, charmoso, enfrentar a Ferroviária e, rapaz, pro lanterna da competição, o Santos sofreu pressão, não se mostrou capaz de fazer gols na Ferroviária, que perdeu uma porrada de gols, sobretudo ali no meio do segundo tempo. A Ferroviária tinha totais chances de vencer o jogo do Santos por 1 ou 2-0. Não fosse o Everson, o Santos tinha tomado uma sapatada da equipe da Ferroviária, que é a lanterna do seu grupo. Vou até passar para vocês aqui, a Ferroviária tem 5 pontos no grupo D do Campeonato Paulista, ou seja, não era para o Santos passar perrengue com um time dessa alçada, desse momento. A Ferroviária já fez grandes campeonatos paulistas, mas nesse ano não apresenta nada de diferente. O Santos ainda deve muito, todo mundo já entendeu que o Gesualdo é um cara que não é inovador, visionário, como o Santos pretendia contratar alguém, foi no impulso de contratar um português, porque aquele do Flamengo estava dando certo e continua dando, mas Gesualdo é mais um pragmático. Isso todo mundo já viu e todo mundo já sabe. O santista que quiser ver o time jogar bola naquele sentido de Sampaoli esse ano, vai sofrer caso o Gesualdo tenha tempo no comando técnico do Santos. Não vejo ele com o potencial de tirar muito mais desse elenco que se enfraqueceu demais. Acho que até o Sampaoli teria grandes dificuldades de monitorar e de manusear o material humano hoje que o Santos tem. O Santos, ainda com esse empate e com os maus jogos, consegue bons números. É líder do grupo A, com 11 pontos, seguido pela Ponte Preta, que joga hoje com o Ituano e tem 6. Então o Santos ainda tem uma larga distância aí para o segundo colocado. Depois vem o Água Santa com 5 e o Oeste com 4 pontos, fechando o grupo A da equipe santista. Já vou emendar também falando do Palmeiras, que quase teve um pesadelo no Allianz Parque na estreia do gramado novo, o tapetinho lá da rua Palestra Itália. O Palmeiras conseguiu aí virar sobre a equipe do Mirassol. E contando com vocês, assim, Palmeiras de 3 anos para cá, se contar o placar agregado, tá 6-2 pro Palmeiras nos gols contra o Mirassol. Olha que coincidência. O Mirassol, que é uma pedra no sapato do Palmeiras em muitos campeonatos paulistas, né? O Mirassol tá em segundo lugar no grupo C, é um time que não tinha perdido ainda, estava invencível, imbatível até então no Campeonato Paulista, foi até o Allianz Parque com uma missão dura, difícil de segurar o Palmeiras, e conseguiu durante todo o primeiro tempo. O Palmeiras só chutava de longe e conseguia bola parada em escanteio assustar. No início da segunda etapa, salvo engano, o Palmeiras aí começa a ter uma mudança de postura, mas sofreu o primeiro gol do Mirassol, né, uma falha ali grotesca do Gustavo Gomes, que tomou basicamente um drible da vaca da bola, né, vamos dizer assim, e já tinha cartão amarelo, ou seja, não podia fazer a falta, não podia parar o atleta, e o Palmeiras sofreu o gol. E para se redimir, o Gustavo Gomes fez o seu gol de cabeça, numa bola parada, cruzamento muito bonito do Gabriel Menino, que entrou para salvar o Verdão, e depois as mudanças do Lucha fizeram efeito. O Bruno Henrique, em uma jogada individual, cruzou para o Rafael Veiga, que também entrou no segundo tempo, fazer o 2-1, virar o jogo, e Luiz Adriano fechou o placar. O Palmeiras sempre, desde o início da Copa da Flórida, time de segundo tempo. O Palmeiras não joga bem os primeiros tempos em nenhum jogo. Pode pegar aí qualquer jogo do Palmeiras, são jogos de segundo tempo, mostrando que o banco é bom, o preparo físico é bom, mas as escolhas do Lucha talvez no início dos tempos não estejam sendo eficazes. O Palmeiras é vice-líder do grupo B, segue o líder geral da competição, que é o Santo André, que vem fazendo uma campanha espetacular, com 15 pontos, 5 vitórias em 6 jogos. O Palmeiras é segundo colocado, seguido do Novo Horizontino, que também tem feito boa campanha. O grupo do Palmeiras, sem dúvida, é o grupo mais forte do Campeonato Paulista. O Palmeiras é o segundo colocado. E agora, para falar de Majestoso, antes vou dar a informação que o Rony voltou a negociar com o Palmeiras, como o Paco Belmonte adiantou na semana passada, e eu também mandei no grupo. Grande Paco Belmonte, né? Grande amigo nosso aqui do podcast FDP, que agora chama o Gustavo para falar nada mais nada menos do Majestoso, que foi um bom jogo. É isso mesmo, Leonardo Gonçalves. Vamos falar do Majestoso, que tô cheio de coisas para dizer e também para reclamar, né?
Vamos lá então, no estádio do Morumbi, São Paulo e Corinthians se enfrentaram no clássico majestoso, clássico esse que muito cercado pela provocação da torcida são paulina devido à eliminação do Corinthians na pré-Libertadores na quarta-feira passada. Aí por isso muitos gritos de eliminado várias vezes por aquele Corinthians ecoavam no estádio do Morumbi. Mas bora falar do jogo. O jogo que teve de início o São Paulo atacando o Corinthians, tentando aproveitar o emocional do Corinthians, que estava um pouco para baixo depois da eliminação na quarta-feira da Libertadores. Aí o São Paulo foi para cima, tentou algumas chances, mas a chance mais clara do primeiro tempo das duas equipes foi a do Corinthians, quando o Mauro Bocelli driblou o goleiro, driblou também mais um jogador que eu não vou me lembrar agora o nome aqui, vou acabar escapando aqui, tô devendo, mas já falo já. Driblou o goleiro, só que Thiago Volpe salvou ali na hora, conseguiu fazer um milagre, assim salvando o São Paulo de levar um gol. Aí depois, no final do primeiro tempo, acabou 0-0 e tal. O São Paulo aqui também no primeiro tempo teve uma chance com o Hernanes que não chutou pro gol. Já vou cornetar, antes aqui vou explicar mais pro nosso ouvinte sobre o jogo. Mas aí acabou 0-0 no primeiro tempo. Começando o segundo tempo, as duas equipes já com aquela vontade, né, de ganhar um clássico, né? Vale lembrar que o Corinthians teve estreia no time. Johnny Gonzalez, que estava no Fluminense há uns tempos atrás, foi pro Benfica, só que agora veio jogar no Corinthians, já que o Pedrinho muito provavelmente vai jogar no Benfica de Portugal. Estreou no clube alvinegro do Parque São Jorge, e aí não rendeu muito esperado, mas assim, começando o segundo tempo, o Corinthians tentando, mas a chance mais preciosa daquelas foi quando nosso querido amado Alexandre Pato, coach de Twitter, estava só ele, a bola, o gol e o Cássio, e ele me perde gol cara a cara, no gol que dava para ele fazer, e o São Paulo lamentou essa chance perdida. O Pato lamentou, que era um jogo pro qual o Pato poderia ter uma moral grande, né? Porque é clássico, majestoso, o Corinthians é esse time dele, e a moral dele ia subir demais se ele fizesse esse gol. Mas os São Paulinos reclamaram bastante de um pênalti não marcado em cima do Igor Gomes nos acréscimos. Ele que foi empurrado por um jogador do Corinthians. Os jogadores do São Paulo pediram um pênalti, mas o juiz acabou não marcando. Ficaram na bronca. Já é o terceiro jogo seguido que o São Paulo é roubado. Estamos só de olho. E o Bruno Alves ainda deu tempo do Bruno Alves tentar mais uma última chance para o São Paulo. Só que Cássio extraordinariamente salvou o Corinthians de uma derrota, assim acabando 0-0 São Paulo e Corinthians. E agora eu vou dar minha opinião sobre esse jogo, porque foi o seguinte: o São Paulo jogou bem, tal, mas tem que tomar muito cuidado. É o que eu já falo de tempos, desde o primeiro podcast, sei lá. Eu tenho muito medo desse time jogar uma Libertadores contra times contra River Plate, LDU, Binacional do Peru também, que é o atual campeão nacional de lá. Eu tenho medo. O torcedor do São Paulo tem que ter muita paciência com esse time, porque o ataque, o Mirassol, do qual jogou com o Palmeiras, tem a metade dos gols que o São Paulo fez nessa temporada. Mirassol tem 12 gols, São Paulo tem 12, gente. Como vocês querem que esse time passe de fase na Libertadores, gente? Sendo que o ataque não faz gol. O Pato parece que tanto fez como tanto faz. Coloca umas frases motivadoras, mas não engrena. Já tá 6 meses aí sem fazer gol e tal. E Diniz tem que treinar, colocar esse time pra treinar finalização, porque a Libertadores daqui em menos de 2-3 semanas já tá batendo na porta e não pode vacilar, porque qualquer vacilo já era, gente. E o São Paulo, da parte do São Paulo, é isso aí. Diniz abre o olho, vai ver o que tem pra fazer, treina esse time nas finalizações, porque senão o torcedor São Paulino vai sofrer demais na Taça Libertadores em jogos grandes contra a River, LDU, Binacional, que é atual campeão lá do seu país, e River e LDU eu nem preciso falar, né? Então o São Paulo precisa agilizar tudo, porque senão vai ser tensa coisa. Do lado do Corinthians, o que eu preciso falar é que
Corinthians não fez uma grande partida, ao contrário do que todos estavam falando que fez na quarta-feira, né? Muito diferente. O Corinthians que tentou suas chances ali, tentou fazer o que podia, mas não jogou bem o majestoso. O São Paulo até merecia a vitória, porém, por incompetência dos seus jogadores, o São Paulo acabou não ganhando esse clássico majestoso. Leonardo Lustosa, e eu queria, antes de entregar para você, levantar uma pergunta para você e para o Lucas aí, gerar até um pouco de debate. Se o São Paulo, o que falta para o São Paulo jogar nessa fase de grupos da Taça Libertadores? O que tá faltando de fato? Porque eu tava olhando uma discussão de vocês no grupo do WhatsApp, né? O Lustosa, mesmo não se gostando do Diniz, defendendo também o trabalho dele, falando que o que falta é colocar a bola na rede. Eu queria saber, tanto do Lustosa como do Lucas, o que eles acham desse clássico majestoso. É com vocês dois aí. Quem falar primeiro aí, vai. Eu vou começar, já eu deixo pro Lucas, porque foi legal essa discussão que a gente fez, que o grande problema do Diniz, para mim, sempre foi a recomposição, a parte defensiva e não a criação. Né? O Diniz, ele tem condições de quê? De criar mecanismos no time do Fluminense, como ele fez, no Atlético Paranaense, como ele fez em um bom tempo, no Audax, como ele fazia, e agora no São Paulo, de criar mecanismos para que os jogadores, com suas características, cada um com seu estilo de jogo, se aproximem cada vez mais com a posse de bola, como é natural dos times dele, e cheguem próximos ao gol. E dali para frente ele já não pode fazer muita coisa, né? Não é papel do técnico pôr a bola para dentro. Não é papel do técnico perder um gol como o Pato perdeu. Dou até o mérito ao Cássio que desviou. Mas se ele faz um gol daquele, o mérito não iria só para o treinador, iria para o jogador. Agora, se ele perde um gol daquele, todo mundo bota na conta do treinador também. Então eu acho muito injusto o que fizeram no Fluminense, mas também com a culpa dele, de queimar o cara, que o cara é totalmente deplorável e tal. Não, ele tem aspectos ruins defensivos, não consegue montar bons times de recomposição, deixa muito espaço. Mas o São Paulo tem tido uma boa defesa no Campeonato Paulista, ou seja, nessa parte no São Paulo ele não tá mal. O São Paulo tomou 4 gols apenas, né? Só perde aí pro Novo Horizontino, que tomou 2, e o Palmeiras tomou 3. O São Paulo tomou 4 gols e está com uma recomposição defensiva, uma solidez defensiva muito grande. O problema do São Paulo é a finalização, e isso é parte técnica do jogador, dos jogadores, não parte tática, e isso o Diniz não pode ser criticado, porque o São Paulo tem criado, finalizou mais de 110 vezes no Campeonato Paulista e arrematou o gol apenas 6, fez o gol 6 vezes. Isso dá menos de 5% de aproveitamento. Não consigo colocar isso na conta do Diniz. Agora, em se tratando de Libertadores, eu não vejo o São Paulo pronto ainda, porque eu acho um time bundão. E aí é questão de postura. Eu acho que o São Paulo tem atletas ali muito sem personalidade. Pablo e Pato não me convencem nem um pouco. Acho que deveria ter alguém um pouquinho mais que põe a camisa, veste a camisa do São Paulo, intimida o adversário, bota medo. E ninguém tem medo do São Paulo hoje, nem com o Fernando Diniz e nem com ninguém. O problema, Gustavo, é que é o seguinte, né? É que falta, como eu falo em comentários até meu depois de jogos, falta culhão para defender a camisa do São Paulo. Tanto culhão em jogos clássicos como esse, clássico contra Corinthians, contra Palmeiras, que são jogos ali grandes, sim, você querendo ou não, jogos de Libertadores, mata-mata, falta culhão e personalidade, o que muitos jogadores do São Paulo não têm nesse elenco, o que me surpreende bastante. Falta, eu quero ver na Libertadores, quando for jogar contra um time como o River Plate, que todo mundo sabe que se vacilar contra o River, caixão e vala preta, é perigoso demais, porque pra eles tanto fez como tanto faz, se perdeu ganhou, tanto fez como tanto faz, se ganhou se perde. A defesa tá certo, ficou melhor ainda, porque foi a melhor defesa do Campeonato Brasileiro até, isso que me surpreende bastante. Bruno Alves e Arboleda já tem um entrosamento total ali, e falta culhão, gente, falta jogadores que tenham vontade de jogar uma Libertadores, vontade de jogar com a camisa do São Paulo. Eu queria também pedir a opinião do Lucas sobre isso, o que ele acha. E aí, Lucas, dá sua opinião aí. Cara, o papel do Diniz é criar mecanismos, como o Luciano já disse, né? Criar mecanismos para que o time finalize no gol e vença as partidas. Voltando no exemplo do jogo, quando ele treinava o Fluminense, né? Se o time dele finaliza 25 vezes num jogo contra o CSA ou contra o Avaí e não consegue fazer 2 gols para vencer a partida, a culpa não é dele.
O papel dele é criar os mecanismos para que o time vença as partidas, e isso ele estava fazendo. No São Paulo é igual. Se o Vitor Bueno consegue fazer uma jogada para botar o Pato na cara do gol e o Pato perde o gol, a culpa não é do Diniz, a culpa é do Pato que finaliza mal. Se sair o gol ali, o exaltado seria o Pato. Como o time empatou o jogo, a culpa cai em cima do Diniz. Eu acho injusto. A palavra é essa, é injusto. Assina embaixo do que o Lucas falou. Põe uma vírgula para fazer um comentário agora, um ponto e um parágrafo novo, porque o Diniz tem vivido muito de si. Mas se fizesse os gols, se o time, não sei o quê, acho que a gente também tem que tentar entender isso, né? Por que os times do Diniz sempre vivem no se tivesse acontecido, não sei. E o negócio que eu li hoje, hoje não, foi essa semana, é que no Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense tem em média 60 finalizações por jogo. E o placar sempre era 1x0, 2x1, até 3x1. Gente, é inadmissível, né? Mas outro detalhe só que eu queria levantar com vocês dois também, sobre o Corinthians, né? Porque também agora saindo do São Paulo para falar um pouco do Corinthians também, eu queria saber o que vocês acham sobre esse time do Thiago Nunes, o que tem a melhorar, né? Agora que já tá fora da Libertadores, o que precisa fazer para evitar um vexame pior, que é até cair na fase de grupos do Paulista, né? Que o grupo do Corinthians é um grupo bem embolado agora que o Bragantino ganhou. Tem o Guarani também na parada. A Ferroviária, que mesmo lá na lanterna é um time perigoso. Eu queria saber o que vocês acham também sobre o Corinthians. O que precisa melhorar nesse time aí do Thiago Nunes. Lustosa e Lucas, quem dos dois vai falar primeiro? Eu vou deixar o Lucas falar, Lustosa. Depois você fala mais. E aí, Lucas, o que tu acha em relação a isso? Eu acho que essa eliminação no Paulista não vai acontecer. Eu acho que o time vai para a segunda fase. E vai ter que esperar, né? Ele vai ter tempo agora, já que o time foi eliminado, né? Pelo menos vai ter tempo para treinar. Vai ter que esperar para ver o que dá, cara. Não tem muito como fazer prognóstico. Só para esperar para ver se ele chega no nível que ele chegou no Atlético Paranaense. Eu confio no trabalho, acho que ele é um bom técnico. Acho que o time é de mediano para bom. Eu não acredito que ele vai brigar pelo título brasileiro ou pelo título de Copa do Brasil. Copa do Brasil até porque é jogo eliminatório, né? Mas um brasileiro não. Como você preza pela regularidade, eu acho que ele chega num quarto lugar, mas brigar pelo título eu acho bem pouco provável. Em consonância com o que os dois disseram, acho que é um bom técnico. Não podemos passar pano pela eliminação, porque ele escolheu os jogadores que entrariam em campo lá no Paraguai e perdeu o jogo para o Guarani, então ele tem culpa sim. É uma coisa que eu até critiquei. A gente tem um grupo no WhatsApp, para você que está ouvindo a gente, que a gente fala sobre tudo isso antes de vir para cá, né, para a gente já ter um material e saber como pensaremos, né, que aqui é mais ou menos um improviso, e eu sempre falo isso. O Corinthians tomou decisões erradas, como ir para a Florida Cup nesse ano. Mesmo que a parte financeira tenha sido boa, o Corinthians errou ao ir lá e perder o início de temporada, que fez com que o time demorasse um pouco mais a engrenar, e não engrenou ainda. Ou seja, foi uma escolha errada. Passando esses grupos que o Gustavo disse anteriormente, dois grupos muito interessantes e difíceis. O São Paulo, por enquanto, estaria fora, se terminasse hoje a fase de grupos, fora do mata-mata do Paulistão. Inter de Limeira é líder com 9, junto com o Mirassol e o São Paulo, todos empatados. No desempate, São Paulo está em terceiro lugar, seguido pelo Ituano. Grupo D, Guarani é primeiro, 9 pontos. O Corinthians segue com 8 pontos na segunda colocação, mesma pontuação do RB Bragantino, que tem 8 pontos também, ou seja, dois grupos embolados aí, mas eu acredito que o Corinthians e São Paulo avancem sem maiores dificuldades, ainda tem alguns jogos aí pela frente, inclusive clássicos, né? Então vamos continuando aí com a nossa pauta, encerrando essa coisa de Corinthians e São Paulo. Gastamos um bom tempinho, o debate foi ótimo aqui sobre o Paulistão, mas agora é hora de falar de título. E nesse momento eu coloco o hino do Flamengo aqui para você, torcedor do Mengão, para você curtir, porque é para você esse título da Supercopa do Brasil, com todos os méritos que o Flamengo merece, que Jorge Jesus e seu esquadrão merecem, porque foi totalmente dominante na temporada passada, o segundo semestre, e nesse início de temporada também ficou difícil para o Furacão, com treinador novo, desmanche do time, fazer algo que fazia na temporada passada. Eu vou falar do jogo depois de vocês, mas primeiro eu vou deixar o Lucas contar a história, depois eu dou a opinião e você vai curtindo o hino do Mengão enquanto o Lucas aí vai falando do jogo. Primeiro título da temporada do Mengão.
Ah, cara, a gente já falou de que o time do Flamengo tem 15 minutos de intensidade muito alta, né? Mas eu acho que nesse jogo passou de 15 minutos. Chegou aos 25, 30 minutos de intensidade do Flamengo. E aí o Flamengo conseguiu fazer 2-0 com muita facilidade. Só precisou administrar no segundo tempo para fazer o 3-0 e aí ficou tranquilo. O time do Atlético é muito frágil em relação ao time que era do ano passado, o time que eliminou o Flamengo no Maracanã. Porque o time não tem Léo Pereira, não tem o Madison, que terminou a temporada como titular na lateral direita, não tem o Bruno Guimarães, que era o melhor jogador do time, não tem Marco Ruben, não tem Cirino, então perdeu muitos jogadores que eram importantes para o time e que não estão mais lá agora. Em relação ao Flamengo, não tem o que falar, né? É o melhor time do Brasil, um dos melhores da América, se não o melhor, e a gente só espera que ele cresça em relação à produtividade dele, se é porque ainda tem para onde crescer. Não tem muito o que falar sobre o Flamengo, é só elogiar, exaltar o trabalho do Jorge Jesus e ver até onde esse time pode ir. É, isso aí. Gustavo, eu vou te fazer uma pergunta, depois eu passo até pro Lucas, se ele quiser responder também. Foi olhar os números do jogo, né? Porque esse jogo eu assisti o segundo tempo só, e achei interessante até os números. O Atlético finalizou mais que o Flamengo. O Flamengo correu risco nesse jogo? Cara, acho que não correu risco, né? Até porque a fragilidade do Atlético reinou em relação ao bom time do Flamengo, né? É porque o Flamengo a gente já sabe, né? Tem bons jogadores, tem ótimas peças ali para repor também. Acho que o Atlético não proporcionou muita ameaça ao Flamengo, até pelo time que tem, né? Porque saiu meio time campeão da Copa do Brasil, como já disse o Lucas Souza, no nosso destaque do jogo do Flamengo. E por sinal, acho que esse time do Atlético tem muito a melhorar, né? Porque tem um grupo meio que perigoso nessa Libertadores, né? Que tem Colo-Colo, Penharol e o Jorge Wilstermann da Bolívia. É um grupo do qual o Atlético tem que tomar muito cuidado se não quiser ser eliminado logo de cara. Mas o Flamengo foi dominante no jogo, era o que todo mundo esperava, né? O Flamengo dominando, atacando, indo pra cima do Atlético a todo momento. Aquela intensidade que a gente já conhece do time rubro-negro. Mas acho que o Atlético não foi dominante, o Atlético não jogou bola, e por pouco não passou um papelão maior, hein? Porque o trio Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta fez o que quis com o Furacão do Paraná, o Leonardo Lustosa. É verdade, eu vou passar pro Lucas agora a bola para ele falar disso também. E eu tenho a sensação de que nesses jogos, assim, o Flamengo ganha quando quer, sabe? Deu 20 minutos de jogo, eu tinha certeza já que o Flamengo ganharia, né? Vendo aí os melhores momentos, dava a sensação que o Flamengo podia fazer qualquer coisa a qualquer momento. E acho que é até natural, né? Você vê que tá melhor, tá superior e deixar o outro time ter mais condições, né? Nem todo mundo consegue ficar 90 minutos com a intensidade que o Flamengo teve no começo do jogo. Tu falou de finalizações, a gente tem que ver de onde essas finalizações saíram e se elas vão no alvo. Porque, que eu me lembre, teve 3 chutes no alvo. Uma foi na trave, uma foi no contra-ataque e a outra foi de fora da área. Então, se são só essas 3 chances que o Atlético consegue criar de finalização no alvo, não tem perigo para o outro time. Porque se você precisa chutar de fora da área, quer dizer que você não está muito perto do gol e a precisão, o nível de acerto diminui. Em relação ao Atlético, eu até falei na transmissão que a diretoria pediu desculpas para o Dorival porque não tinha colocado à disposição dele um time de qualidade, porque precisava de reforços e que eles iam atrás desses reforços para melhorar o time. Então, se a própria diretoria vê isso, não sou eu que vou chegar aqui e dizer que o Atlético está no nível de disputa. Está bem abaixo do Flamengo, como muitos outros times, e agora é só esperar para ver se as contratações vão dar respaldo para o Dorival trabalhar. É verdade, é bem Aliás, isso. só uma perguntinha antes, para encerrar o assunto do Flamengo. Me vi nas redes sociais esses assuntos. Acho que, não sei se vocês estão fartos de ouvirem isso, mas eu já tô meio que enjoando de ouvir isso, porque será que no nosso futebol brasileiro, se os clubes não acordarem para a vida, o Campeonato Brasileiro pode virar uma espécie de campeonato alemão, italiano, onde só deu o Flamengo ganha o campeonato toda vez? Eu queria levantar esse debate com vocês porque eu acho interessante demais essa pauta e eu queria trazer para os senhores, antes mesmo da gente encerrar esse assunto sobre o Flamengo. Lustosa, vou começar por você.
Vou começar por mim já dando a informação, o Lucas estava correto. Foram 3 chutes no gol de 15 do Furacão, enquanto do Flamengo foram 3 de 9. Então, mesmo chutando mais, não foi eficiente. E respondendo o Gustavo, eu acho que hoje, no futebol brasileiro, a gente está caminhando para que, pelo menos nessa temporada e na próxima, haja uma hegemonia bem forte do Flamengo, sim. Mas eu não consigo especular da maneira que é no futebol alemão. Lá a gente sabe quem são os protagonistas. Aqui, mesmo não tendo uma divisão de protagonismo hoje com o Flamengo, e ele sendo muito superior, tem muitos times na segunda prateleira que podem beliscar um mata-mata, podem incomodar pontos corridos. Eu acho que assim, a gente tem que ter um pouco de calma. Óbvio que o futebol apresentado do Flamengo é muito melhor que o de todo o resto, mas eu não consigo falar agora. Talvez no final da temporada isso seja mais certeza ainda. Acho que esse ano alguns times têm um pouquinho de condição de ganhar um mata-mata como Libertadores, Copa do Brasil. Mas eu acho que o Campeonato Brasileiro de pontos corridos, acho que ninguém tira do Flamengo. E aí, esse campeonato acho que pode partir aí para um caminho das Copas ou dos campeonatos de pontos corridos da Europa, principalmente da Espanha e da Alemanha, que só tem um ou no máximo 2 protagonistas. Cara, uma coisa, você trabalha para diminuir o nível de erro do seu time. E aí o Jorge Jesus trabalha para que o nível de erro seja diminuído, né? Obviamente. Para que quando chegue, por exemplo, numa Copa do Brasil, o time dele erra o mínimo possível para conseguir classificar. Porque você sabe que se num jogo de mata-mata você joga mal, você precisa jogar mal um jogo só e você tá fora. Agora no Brasileiro não, você joga mal um jogo, você tem outros 37 para recuperar. Aí eu acho que o time, nesse sentido, o time tem uma superioridade muito grande em relação aos outros. Porque, se você tira o Arão, você tem Thiago Maia, você tira o Everton Ribeiro, você tem Michael. E do ano passado, quando já não tinha essa reposição, o time já sobrou no campeonato. Imagina agora que tem quem tem alguém para suprir as necessidades do time. Então acho que vai ficar cada vez mais complicado para outros times competirem com o Flamengo. Essa é a minha visão em relação a isso. Concordo total. E é bem isso mesmo. Vai ser difícil parar a magnética, frear o Mengão hoje. Você curtiu o Flamengo, curtiu o título do Mengão. Parabéns, torcida rubro-negra. E o título é para vocês, o hino também foi para vocês. Parabéns mesmo. E com certeza daqui a pouco vamos tocar de novo esse hino, porque a Recopa tá aí e a Taça Guanabara tá aí. Mas vamos tocando os hinos aí. Acho que o hino mais tocado do ano vai ser o do Flamengo aqui na FDP, sem dúvida nenhuma. Vamos virar a chavinha? Vamos pro outro lado do mundo? Vai voltar, na verdade, agora a UEFA Champions League. Essa música maravilhosa vai voltar a ser tocada, graças a Deus. Amém. Eu vejo uma Heineken passando na minha frente toda vez que toca essa musiquinha, sempre. E a Champions está voltando e nós vamos falar disso. Aqui será a pauta durante as próximas semanas, porque vai ter muito jogo e muito jogo sensacional. Jogos, assim, extremamente competitivos e que até não temos como fazer projeções muito lúcidas, assim, de alguns jogos que vão acontecer. Vou começar já por um jogo mequetrefe. Mentira. Mequetrefe o caramba. Porque a gente vê o Liverpool como o melhor time do mundo para mim hoje, mas vai enfrentar um Atlético de Madrid que no seu mando sempre é cascudo, sempre dá trabalho. Eu acho que as fichas estão todas no Liverpool, mas quem vai começar contando essa história desse jogo que vai acontecer nessa terça-feira às 17 horas no mando de campo de Madrid, do Atlético, vai ser o Lucas, desse confronto muito legal que vai acontecer pelas oitavas. Cara, a gente tem... É bem difícil apostar contra o Liverpool, né? Porque o Liverpool vem de um campeonato inglês em que eles não perdem. São 26 jogos, 25 vitórias e um empate. O título já está praticamente nas mãos deles, né? Agora a gente espera para ver se o time vai conseguir ser campeão invicto e em que rodada eles vão levantar a taça. A única dúvida é essa. Em relação ao Atlético, é bem estável o time, porque é assim, o Atlético veio de uma sequência muito boa e aí caiu, diminuiu o nível e nos últimos jogos, se eu não me engano, tem uma vitória nos últimos 5 jogos. Então é bem complicado apostar no Atlético nessa situação. O Atlético perdeu o Griezmann, né, na última temporada, que era o principal jogador do time, e contratou o João Félix do Benfica, que foi um cara que estourou na temporada passada para ser o cara do time, né, o expoente técnico do time, digamos assim.
E aí ele não consegue suprir essa carência do time que perdeu o Griezmann. Em mais de 20 jogos, ele tem mais de 20 jogos na temporada, o João Félix, ele só tem 4 gols, se eu não me engano. Então é muito um pouco para um time que precisa de um cara para ser o cara que decide para você. Tem também o Morata, que também faz a temporada muito abaixo. O time todo faz a temporada muito abaixo, né? O Simeone já passou a ser criticado, porque na temporada passada, nas últimas temporadas, né, vinha de um sistema defensivo, e agora ele tentou mudar essa característica para um time mais ofensivo, com o João Félix, com o Renan Lodge, com o Herrera, do mexicano, né, que veio do Porto. Mas mesmo assim ele não está conseguindo chegar nesse nível que se esperava dele. Está atrás de times com menos recurso financeiro, como o Retafe, né, da Espanha. É um time que vem uma temporada de altos e baixos, e se fosse para apostar, eu apostaria totalmente as minhas fichas no Liverpool. Sobre o Liverpool não tem muito o que falar, é o melhor time do mundo na atualidade, né, como eu já falei, está invicto no campeonato inglês, tem um trio de ataque espetacular, um meio de campo espetacular, melhor zagueiro do mundo, melhor goleiro do mundo. Não tem muito o que falar, né? Tu tá aí para todo mundo ver, e é só esperar agora para ver o confronto. Eu apostaria no Liverpool para passar de fase. É isso aí. Você aposta em alguém diferente, ou Gustavo? Ou o Liverpool na cabeça e já era? Liverpool na cabeça e já era, né? O Liverpool em melhor fase, é líder do campeonato inglês. Só estamos esperando em que rodada o Liverpool vai ser campeão, né? E o Atlético de Madrid, que teve uma eliminação vexatória na Copa do Rei da Espanha pro todo-poderoso Cultural Leonesa, se não estiver errado o nome do time assim. Perdeu de 2-1 na prorrogação, o Atlético fez mó vexame. Liverpool, meus amigos, não tem nem o que falar, deve passar até com uma certa tranquilidade desse Atlético de Simeone, que olha, tá devendo bastante, e se bobear nem para a próxima Champions vai, porque o Getafe, como já antecipou o Lucas, tá indo bem numa crescente grande. Isso que é legal do mata-mata também, né? A gente fala assim dessa superioridade, e na quinta-feira a gente pode vir aqui de novo gravar esse podcast com a cara do chão, né? Essa é a parte boa. A temporada passada, na Champions que eu diga, né? Claro. Aquele Ajax e Tottenham, também teve o Barça e Liverpool, 2 jogos assim que mudaram a cabeça de todo mundo. PSG e Manchester United também. Também. Favoritismo não é mais sinônimo de certeza, né? Favorito, Liverpool, pronto e acabou. Mas, se acontecer, vai ser bom pro futebol, querendo ou não, né? Vamos falar então de mais um jogo, talvez o melhor dessa rodada dessa semana, né? Acho que o PSG, que vem perseguindo bruscamente sempre essa Champions aí, vai visitar o Borussia. O Borussia em seu mando sempre é carrasco e cascudo, uma torcida maravilhosa. E para contar do confronto, o Gustavo vai falar desse jogo de amanhã, terça-feira, às 17 horas. Então, Leonardo Lustosa, antes de falar do jogo, eu vou passar a campanha de cada time aqui que eu anotei aqui. O PSG, que foi líder no seu grupo A, grupo que teve o Real Madrid. O PSG terminou líder com 16 pontos. O Real Madrid terminou em segundo lugar com 11 pontos. O PSG que estreou fazendo 3-0 no Real Madrid. Depois ganhou na Turquia do Galatasaray por 1-0. Meteu 5-0 no Clube Bruges da Bélgica. Na volta, meteu também 1-0 no Clube Bruges da Bélgica. Aí empatou com o Real Madrid no Santiago Bernabéu por 2-2 e fez 5-0 no Galatasaray. Esse é o PSG que vem para tirar um fantasma do qual está assombrando há temporadas. Que qual é o fantasma? É o fantasma das oitavas de final. Porque sempre quando chega nessa fase, o PSG treme, até borra nas calças e acaba sendo eliminado. Vi de temporadas como 2018, 2017, 2018 para o Real Madrid e a temporada passada para o Manchester United, que estava com metade do seu time titular e foi eliminado mesmo depois de ter ganhado de 2-0 na ida lá na Inglaterra. E o PSG, que montou um timaço para essa temporada, manteve o Neymar, né? Mesmo depois de toda aquela novela, se ele sai ou não sai, novela essa que deve retornar ao término dessa temporada. E contratou o Icardi também, que estava na Internacional de Milão. É um time bom esse PSG, que ainda tem Cavani, Mbappé, Di Maria, entre outros. E olha, o Neymar é dúvida para esse jogo. Não se sabe se vai para o jogo de novo. E aliás,
a chance do Neymar é essa. Neymar criticado na temporada passada por não jogar o jogo mais importante do PSG, que era contra o Manchester United, enquanto ele estava na Sapucaí ou em Salvador requebrando no carnaval daqui. E né, dúvida pro jogo, não se sabe se vai. O mesmo do Mbappé não se sabe se vai jogar também. Mas do outro lado, meus amigos, do outro lado vem o Borussia Dortmund. Borussia Dortmund esse que tem um grande jogador, que é o Haaland. Mas antes de falar desse Borussia Dortmund, eu vou falar a campanha do Borussia, que ficou em segundo no grupo do Barcelona. O Barça que teve 14 pontos, o Borussia teve 10 pontos. O Borussia que estreou empatando em 0-0 com o Barcelona, depois ganhou do Slavia Praga por 2-0 na República Tcheca, perdeu para a Internacional no Giuseppe Meazza por 2-0, ganhou da Inter na volta no Signal Iduna Park Stadium na Alemanha por 3-2, depois perdeu para o Barcelona no Camp Nou por 3-1 e na última partida ganhou do Slavia Praga por 2-1. Passou no sufoco, até porque a Internazionale de Milão, que era uma favorita nata no grupo do Barcelona, pipocou e acabou não se classificando. Mas esse Borussia Dortmund que tem Haaland, que é o artilheiro da Champions League, começou fazendo gol a rodo no Red Bull Salzburg, que já foi eliminado, vai jogar a Europa League. Haaland, que é do Borussia Dortmund, vai continuar jogando Champions League e tá metendo gol jogo após jogo. É um jogo grande, é um jogo que tem muita atenção de todo mundo, até porque é a chance do PSG talvez sair dessa, tirar de uma vez por todas esse fantasma das oitavas de final, ou se não, vai continuar mesmo assim, Neymar continua sendo criticado. É a chance tanto para PSG como para Neymar, Leonardo Lustó. Tem alguma aposta para esse confronto, Gustavo? Olha, são dois times que adoram entregar a paçoca, digamos assim. Tanto o PSG como o Borussia Dortmund. Mas eu acho que dessa vez o PSG exorciza o seu fantasma de ser eliminado nas oitavas de final. E dessa vez passará. Acompanha o relator, Lucas, ou coisas diferentes? Eu acho que dessa vez o PSG treme de novo e o Borussia vai passar. Não consegui ouvir seu palpite. Dessa vez o PSG treme e... O Borussia passa. Muito bem. Eu sigo o que o Lucas falou. Tô com a impressão de que o Neymar amanhã mesmo vai dar um migué depois de perder o jogo e vir para Salvador no fim de semana curtir o carnaval, porque o resultado será definitivo amanhã. Você pode cobrar de mim. Amanhã vai estar definido esse confronto fácil. Não sei para qual lado. Espero que seja um grande jogo, mas eu acho que vai ser pro lado do Borussia. Vamos continuar então e agora falar de outro jogo interessante com duas equipes aí, uma que foi muito protagonista até ano passado, chegou numa final de Champions League, foi o Tottenham, hoje está em quinto na Premier League, conseguiu vencer o Aston Villa nesse domingo por 3-2, não tem feito a campanha que se esperava por ser um finalista de Champions League ano passado, enfrenta um RB, vamos falar o nome, né? O RB Leipzig, né? Que acho até engraçado. Será que vão falar o nome? Não vão falar? Vão falar só RB? A TNT fala, né? Sem problema nenhum. A TNT não tem esse problema com marcas, nomes e tudo mais. E enfrentará o Tottenham e na última rodada do campeonato do seu país, campeonato alemão, venceu aí o Werder Bremen. Nossa, nem tava lembrando desse time. Werder Bremen, que Sim, tá brigando pra não cair, né? Então, venceu por 3-0, tá em segundo. E aí, Lucas? Vai dar o quê? Não, quem vai falar desse confronto é o Lucas mesmo, né? Isso aí. Não, sou eu. Atalanta e Valência é com o Lucas. Então lá vou eu, né? RB Leipzig e Tottenham é um confronto bem aberto, né? Porque o RB Leipzig tá brigando pelo título do campeonato alemão. Está brigando força a força com o Bayern de Munique. Mas antes de falar do Leipzig, eu vou falar também do grupo da RB Leipzig, né? O Leipzig que passou com 11 pontos em primeiro do seu grupo. Em segundo ficou o Lyon com 8 pontos. E os jogos do Leipzig, a trajetória do RB Leipzig durante essa Champions League foi uma vitória em cima do Benfica por 2-1, depois uma derrota em cima do Lyon por 2-0, depois duas vitórias em cima do Zenit, ainda na Alemanha 2-1,
e na volta na Rússia 2-0 para o Leipzig e terminou com 2 empates em 2-2. Um 2-2 na Alemanha contra o Benfica, na Alemanha, e na França 2-2 contra o Lyon. Esse RB Leipzig tem um ótimo time, a base forte. A RB Leipzig, desde que subiu, vem brigando ano após ano para ser campeão da Bundesliga, acabar com esse reinado do Bayern de Munique, que tem lá na Alemanha. E o Tottenham, meus amigos, que passou por altos e baixos nessa temporada, né? Vou passar o grupo do Tottenham também, que ficou em segundo do seu grupo. Só ficou na frente, atrás do... Só ficou na frente do... Só o Bayern que ficou na frente do Tottenham, né? Com 18 pontos. A campanha do Tottenham foi um empate com o Olympiacos em 2-2. Depois uma derrota cachapante para o Bayern de Munique. Um 7-2 sonoro na casa do Tottenham. Depois goleou Estrela Vermelha 2 vezes, metendo 5-0 no seu estádio na Inglaterra. E depois metendo 4-0 na volta. Assim também ganhou do Olympiacos fazendo 4-2. E no último jogo perdeu para o Bayern de 3-1. É o Tottenham do qual teve uma mudança de treinador. O Maurício Pochettino, treinador antigo do Tottenham, que levou esse time para a final, foi mandado embora depois de uma sequência de resultados ruins da equipe da Inglaterra, para a chegada de José Mourinho. É o grande José Mourinho, que disse uma vez que não treinaria o Tottenham, né? Até por toda a sua admiração que ele teria pelo Chelsea, né? Que foi o clube do qual ele ganhou títulos por lá. Só que ele acaba treinando o Tottenham e tá aí até hoje. Tottenham esse que tem altos e baixos, tem um bom time, tem Harry Kane, tem Lucas, tem Son, tem entre outros aí. Na minha opinião, acho que o Tottenham passa, mas é um jogo aberto, nunca se sabe o que dá para acontecer em jogos como esse. O Lustosa e Lucas Souza. Eu aposto no RB Leipzig. E você, Lucas? Eu também aposto no Leipzig. Acho que com essa molecada aí, com essa campanha que vem fazendo no campeonato, acho que vai dar trabalho pro Tottenham, que tá decepcionado na temporada. Último confronto dessa quarta-feira, na verdade, vai ser na quarta, é Atalanta e Valência. Um confronto aí bastante aleatório, vamos assim dizer, né? Paralelo ao que a gente está acostumado, mas é um confronto interessante. O Atalanta é quarto lugar, venceu na última rodada o Roma, nada mais nada menos, 2-1. E o Valência, que é sétimo na La Liga, empatou com o Atlético de Madrid na sexta-feira e agora vai para esse jogo contra o Atalanta. E aí, Lucas? O que dizer desse confronto, para mim, aleatório? Ele pode ser aleatório para quem não acompanha tanto assim o futebol, né? A Atalanta vem de 3 temporadas muito boas, né? Putz, fui engolido, calma, eu fui engolido agora, Alguém me tira aqui. O Gustavo, vem me varrer aqui, eu fui engolido, tem cacos meus pra todo lado aqui. Pode pegar pra vassoura que o Lustosa foi juntado. Não, eu quero me explicar agora, tipo, pra não passar o pessoal não parar de ouvir. Eu tô falando aleatório no sentido de ser dois times paralelos, não que sejam times ruins. Ah, não, calma, você acabou comigo agora. Eu vou até dormir, vai, fala aí. A Atalanta vem de 3 temporadas muito boas, na 17-18 foi a quarta colocada, na 18-19 foi a terceira colocada, né, conseguiu vaga para Champions, e agora tá em quarto colocado, como o senhor já falou, vem de vitória em cima da Roma de virada por 2-1 em Bergamo. A Atalanta que manda seus jogos da Champions League em Milão, né, no San Siro, Giuseppe Meazza, como quiser chamar, por conta de exigência da UEFA, e que tem um ataque muito bom, é o melhor ataque do campeonato italiano, se eu não me engano. Vem de vitórias como 5-0 no Milan, 5-0 no Parma, 7-0 no Torino. É um time bem ofensivo mesmo, um trabalho de longo prazo do Gasperini. É um time para ficar de olho, né? Eu acredito que possa até beliscar uma semifinal, não me espantaria caso acontecesse. Em relação ao Valência, é um time bem instável. Não tem uma defesa muito forte, sofre muitos gols. É um ataque que não é tão produtivo assim. Vem de empate contra o Atlético de Madrid, não vem de uma temporada muito boa assim, digamos, né? Eu apostaria na Atalanta, é a favorita para mim no confronto. O Valência é bem instável, não confio nesse time. Tem como principais nomes o Rodrigo Moreno, é um brasileiro naturalizado espanhol, o Parejo, Condobia, mas eu acho que é muito pouco para enfrentar a Atalanta na Itália. Eu acredito que a Atalanta vença o jogo e passe no confronto.
Gustavo, seu palpite? Ele tá no grupo do Zap e agora tá demorando pra vir aqui abrir o microfone. Não, eu tava só explicando pro pessoal porque eu demorei pra falar tudo aqui no meu destaque, né? Acho que da Atalanta, a Atalanta tem mais time do que o Valência, então passará a Atalanta. Então, no jogo aleatório, como eu disse, e não menos importante, porque vale a foi mesma jantado vaga, e não quer assumir. fica na sua. Foi a mesma vaga válida para as quartas de final. Quem passar de um jogo não aleatório vai enfrentar esse jogo aleatório, normal. Só disse porque são duas equipes paralelas do futebol europeu que não tem tradição. Para mim também o Atalanta passa e temos a primeira unanimidade. Eu acho que é aqui que vai dar a zebra, mas vamos esperar, né? Porque foi só aqui que teve unanimidade, eu tô até com medo disso. Mais alguém dá um destaque sobre o futebol internacional? Alguém quer falar alguma coisa para a gente fechar quase 1 hora de podcast? Alguém fala alguma coisa? Só para ficar de olho nos confrontos mesmo. Eu acho que Borussia e PSG tem tudo para ser um confronto muito bom, mesmo apostando no Borussia e achando que o PSG vai tremer. E para quem quiser dar uma olhada em futebol paralelo, digamos assim, né? Para ficar de olho também na Atalanta, é um time muito bom. Tem Papo Gomes, tem Ilicic, tem Zapata. Fica de olho que vale a pena observar esse time. Ai. Tudo bem. É o amor reinando aqui. Não vou acompanhar na Atalanta, mas vou apostar nela. Pode ter certeza que o futebol paralelo vai dar muitas alegrias para vocês, amantes do futebol europeu e da Champions League, acompanhando até aqui com a gente. E eu vou falar de jogo realmente que vai valer alguma coisa, que amanhã, terça-feira, 7h15, tem União La Calera e Fluminense. Isso é futebol raiz, sul-americano. É isso aí que vale. Gente, muito obrigado. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Lucas. A todos que nos acompanharam até aqui. Aliás, fazer um mesmo rapidinho, né? Seguir as nossas páginas nas redes sociais, né? Seguir no nosso Instagram, Futebol de Primeira. Nosso Twitter também é Futebol de Primeira. É só você seguir, vai ficar tudo o link na descrição aí. Agradecer também a participação do Lucas aqui e agradecer por estar nesse podcast. Desculpa se ficou grande, é porque teve destaque demais na minha parte aqui pra falar, que eu precisava falar também. Forte abraço a todos. Até sexta-feira ou quinta-feira, sei lá que dia que a gente vai gravar de novo. E chupa falecida, muito obrigado. É isso aí, então, botamos um ponto final no podcast 07. Obrigado quem acompanhou até aqui. Como disse o Gustavo, participe de nossas plataformas digitais, redes sociais, acompanhe a gente. Se quiser entrar no nosso grupo, fala com a gente. Quer participar no nosso Insta, fala com a gente. Aqui é aberto para todo mundo. Hashtag chupa falecida e um abraço. Tchau. Podcast FDP, futebol de primeira. Podcast FDP, futebol de primeira.